No último capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que Amar se encontra com a Rocio e elas duas ficam se encarando. Amar, por sua vez, logo questiona ela o que é que ela está fazendo ali. Pessoal, e aqui eu quero deixar bem claro para vocês que eu vou tentar fazer o final dessa novela em duas partes, mais ou menos aí, porque são muitos detalhes que essa novela vai ocorrer no último capítulo e para espremer ali em um capítulo só talvez fique muito grande e ruim de vocês entender bem direitinho. Então eu vou pouco a pouco e coloco aqui em dois capítulos, beleza? Sim, porque por enquanto a Amar se encontra com a Rocio, que vai tentar acabar com a Amar. Então a Amar, por sua vez, já questiona ela, como eu já disse, perguntando o que é que ela está fazendo ali. E um detalhe que vale lembrar, que a Amar nesse momento está prestes a ter o seu bebê. A Rocio então já grita com ela, diz que veio ali para ajustar as contas dela com a mãe dela. A Amar então questiona, perguntando a ela o porquê logo com a mãe dela. A Rocio diz a ela que é porque a mãe dela estava usando ela, a Rocio, por todo esse tempo para buscar sempre informações ali sobre seu filho. Amar fica calada e a Rocio continua dizendo que tem certeza que com essas informações foi aí que ela foi lá e chantageou Luiz Portilla. Rocio não se cala, ainda revoltada, continua dizendo que agora, logo depois de tudo isso, por conta da irmã dela, a Valéria, o filho dela não quer mais ficar perto dela. Amar diz a ela que ela está muito enganada, porque nem ela, nem a irmã dela, nem a sua mãe tem nada a ver com os problemas dela. A Rocio continua revoltada, perguntando a ela como assim, como que não, porque a mãe dela se aproveitou da dor dela, da Rocio, e que a irmã dela, a Valéria, é uma verdadeira aproveitadora. Amar diz a ela que ela deixa imediatamente de mentir, porque o Luiz confessou tudo para ela e disse que nada é como ela mesma disse que era. Rocio fica revoltada e Amar continua dizendo a ela que tudo o que ela disse foi tudo mentira, foi tudo inventado. A Rocio diz a ela que tudo o que esse homem fez na vida foi falar realmente isso, que tudo o que ela diz é inventado, mas que ela abre o olho dela porque esse homem é um maldito. Rocio continua dizendo que pode jurar para ela que ele vai pagar por tudo o que fez contra sua família e também por ter tirado dela seu filho. Mas fica zoiuda sem saber o que fazer e a Rocio, revoltada, diz para ela que ela pode esperar porque vai jurar para ela que ele vai se arrepender. Amar, ela começa a se assustar, se perguntando o que é que essa mulher de fato está querendo fazer, e a Rocio, revoltada, aponta para a barriga da Amar e diz que ele, o Luiz, não merece esse menino que está ali na barriga dela. Amar agora começa a se revoltar porque está mexendo com o filho dela, mas a Rocio continua dizendo que ele, o Luiz, não merece ser feliz, nem muito menos ter esse maldito filho que ela está carregando ali na barriga dela. Amar então agora revoltada, com os olhos cheios de lágrimas, vermelho, mas revoltada contra a Rocio, diz a ela que ela nunca mais volte a falar no seu filho, no Luiz, nem na sua irmã, nem a sua mãe, nunca mais. Só que a Rocio, ela não quer nem saber, parte pra cima da Amar, diz um monte de coisa com ela, chacoalha ela pra lá, pra cá, feito um saco de batata, sapeca ela no chão e a Amar, ela cai desacordada e depois a Rocio, ela vai embora. Antes que a gente volte a falar da Amar, vamos lá para Valéria agora, que agora frente a frente, ao chegar para conversar com a Ofélia fica tapeando ali, dizendo que agradeceu por ela ter vindo ali, mostra a revista, dizendo que ela tá muito linda, e a Valéria diz a ela que ela não veio para falar sobre aquilo ali, mas que ela conseguiu falar com a Amparo e que ela veio ali para saber o que foi que o papai dela fez contra ela. A Ofélia, por sua vez, ela começa a se revoltar, querendo dizer um monte de coisa com a Amparo, só que a Valéria diz a ela que não fale isso, não faça essas coisas, porque ela contou tudo o que o papai dela fez contra ela. A Ofélia diz a ela que não quer falar sobre isso, que apenas vai dar um conselho, dizer um segredo para ela na realidade, que isso aí ela deve guardar para ela, que ela, a Valéria, parece muito com ela, com a Ofélia, porque ela é uma mulher de caráter, é uma mulher muito forte. A Valéria agora ela começa a ficar muito triste, porque ela queria de fato ouvir a mãe dela revelar tudo o que aconteceu, porque agora ela sabe de toda a verdade, e a Ofélia continua dizendo para ela que não se preocupa, que ela lhe odeie, que ela fique com raiva dela, mas que ela lembra muito ela quando ela era mais jovem. Valéria continua em silêncio e a Ofélia diz que tem certeza que nada nem ninguém vai fazer com ela, com a Valéria, tudo o que fizeram com ela, com a Ofélia. De volta lá com a Amar, nesse exato momento é quando Jacinto e também o Juan, ele vem se aproximando, vê a Amar jogada, ele fica
aperreado, perguntando o que será que foi que aconteceu com ela e fica o tempo todo ali lhe chamando. O Jacinto fica logo agoniado, dizendo que eles têm que procurar ajuda imediatamente, e o Juan diz que não faça isso porque não dá tempo e eles têm que levar ela imediatamente agora para o hospital. Logo depois que a Ofélia ela confessa tudo para Valéria, o que de fato aconteceu com a vida dela, ela diz a ela que ela jurou para ela mesma que nada, tudo o que acontecesse ali, acontecesse o que fosse, ela jurou que nem ela nem a irmã dela iriam sofrer. Valéria fica muito emocionada logo depois de saber toda a verdade que a mãe lhe contou, e a Ofélia diz para ela que por favor que ela lhe entenda e pede a ela que lhe perdoe. Só que a Valéria, por sua vez, é ela quem pede a mãe que ela não faça isso, porque é ela, a Ofélia, quem tem que lhe perdoar, e logo em seguida lhe abraça. O Juan no hospital com o pai, ele tá desesperado, e o pai tentando confortar ele, dizendo a ele que se acalme, que tudo vai dar certo, tudo vai se sair bem, mas o Juan fica o tempo todinho ali dizendo a ele que a Mar não pode ir de forma nenhuma para a cidade de Pé Junto, mas o pai fica o tempo todinho dizendo a ele que se acalme, que isso não vai acontecer. A Ofélia, logo depois que descobre tudo o que aconteceu com a Mar, ela chega lá no hospital agoniada, chamando pelo Juan, perguntando pela sua Mar e o que foi que aconteceu com ela. O Juan ele fica travado juntamente com o Jacinto sem saber o que responder, e a Ofélia continua perguntando juntamente com a Valéria para que eles digam o que foi que aconteceu, e o Juan diz que na realidade eles não sabem o que foi que aconteceu ainda. A Ofélia fica muito agoniada e começa a pedir a Deus que por favor que ele não permita que aconteça nada de ruim com a Mar nem com o seu bebê. Nesse momento quem também chega ali é o Luiz juntamente com a Camila e também o Leonardo, e eles começam a questionar onde que está a Mar, o que foi que aconteceu e se está tudo bem. Ela fica desesperada, não sabe nem o que responder para ele, mas pede ele que por favor que ele faça o que for para ajudar sua filha e o bebê. Ele tenta acalmar ela, mas ela continua dizendo a ele que por favor que não importa o que ela tenha que fazer, ele também, mas que por favor nem que tenha que trazer os melhores médicos do mundo, mas que salve a Mar e o bebê, por favor. Ele responde a ela que ela se tranquilize, que ele vai fazer tudo possível, por favor que ela se acalme. Só que lá com os médicos eles estão tentando descobrir o que foi que aconteceu, como que está o bebê, como que está com a Mar. Ele percebe que a Mar está com os batimentos um pouco fracos. Ele também, o outro médico que está do lado, diz que o bebê está sofrendo e que tem que tirar ele dali imediatamente. Então o médico principal diz que agora mesmo eles vão fazer isso, e o outro médico diz para que eles agilizem porque ela tem que ir para a sala de cirurgia imediatamente. Depois de um tempo o doutor se aproxima dos familiares e a Valéria já vai perguntando, chamando pelo doutor, perguntando como que está a irmã dela. Então ele já chega na titela dizendo ali que lamenta muito dizer, mas a situação da paciente é muito grave e não sabe dizer se ela vai conseguir resistir. A Ofélia se desespera ainda mais, chama por Deus e pergunta a ele o que é que ela tem então. Ele diz que a pancada que ela levou, isso prejudicou tanto ela também o bebê. A Ofélia fica desesperada pedindo a ele que por favor que ele não diga isso, mas ele continua falando que sim e que ela agora está numa transfusão de sangue. Eles ficam sem saber o que fazer e o médico continua falando que o tipo de sangue da Mar é muito raro, é muito complicado a encontrar. A Valéria pede a ele que com o sangue ele não precisa se preocupar porque eles vão conseguir, mas que ele confesse para eles ali que a Mar vai estar tudo bem, não é verdade? Ele diz a ela que infelizmente ele não pode dar essa certeza para ela, que como foi ali um parto prematuro, ele não sabe dizer, ter certeza que tanto ela e o bebê vão sobreviver. Ela pergunta o que é e ele diz que é uma menina. Eles ficam ali sem saber se fica feliz, se continua triste, mas o médico continua dizendo que tanto a mãe quanto o bebê continua ali com cuidados intensivos. A Ofélia, logo depois de descobrir tudo isso, ela vai para a salinha de oração, começa a rezar ali para a sua santinha, pedindo a ela que por favor que ela lhe ajude nesse momento tão difícil e ajude a sua filha e também a sua netinha ali a conseguir sobreviver, porque isso será uma nova razão da sua vida. Um pouco mais à frente é quando a Ofélia recebe novamente o doutor e ela já vai perguntando como que está sua filha, sua neta, e ele diz que está tudo bem, que eles passaram a noite ali na transfusão de sangue e estão reagindo muito bem ao sangue que receberam. A Ofélia logo em seguida, ela olha para o Arthur, que foi ele que doou o sangue, e agradece a ele pelo que ele fez. Depois o Juan se aproxima e pede a ele mais informações sobre o bebê. Ele diz que já a situação do bebê é um pouco mais complicado, mas que tem que esperar e que ele fique tranquilo que eles vão fazer tudo o que tiver ao alcance deles para lhe salvar.
O Juan, logo depois que o médico sai, ele começa a se desesperar e o Luiz, agora que está com amizade com ele, agora não tem mais nenhum problema, tenta confortar o Juan e diz a ele que ele fique calmo, que ele não se preocupe, que tudo vai se sair bem. O médico então entra na sala onde a Mar está descansando, ela se acorda e começa a se perguntar o que foi que aconteceu, onde ela está, e ele diz a ela que ela fique tranquila porque ela está no hospital. Ela começa a colocar a mão na barriga, percebe que está bem sequinha e pergunta onde que está o bebê dela. Ele diz que ela não precisa se preocupar porque ele já nasceu e ela começa a procurar ele ali perguntando então onde que ele está e ele continua dizendo a ela que ela fique tranquila porque ele está em outra sala com cuidados especiais porque a situação dele é um pouco delicada. A Mar pergunta a ele como assim delicado e o que é que ele tem. Ele pede a ela que, por favor, que ela não se preocupe porque ele está tendo cuidados especiais e que vai ficar tudo bem. Ela fica calada e ele continua dizendo para que ela fique tranquila porque é a bebê dela e está muito bem. Então ela sorri e pergunta então, é uma menina? Ele diz a ela que sim, que é uma menina e ela começa a pedir a ele que, por favor, que ele ajude porque ela precisa ver sua menina. Ele pede a ela que, por favor, ela fique tranquila e só tente descansar. Já com a Ofélia, ela chega lá na casa da Susana, que tá virada na gota serena ali, mas ela acaba entrando e a Susana já vai perguntando o que é que ela quer ali, e a Ofélia diz a ela que, por favor, que ela se acalme, que ela veio ali para conversar com ela e também pedir a ela que, por favor, faça algo por ela, e a Susana continua perguntando o que é que ela quer que ela faça, e a Ofélia diz a ela que, por favor, que a filha de Mar nasceu e pede que, por favor, que ore por ela, porque a situação dela tá um pouco complicada, só que a Susana não sabe nesse capítulo aqui 100% que o filho que a Mar está esperando de fato é do Juan, mas é agora que a Ofélia vai revelar para ela e diz a ela que reze pela filha da Mar, e a Susana diz que não, que jamais vai fazer isso, que ela peça oração para outra pessoa porque dela ela não vai conseguir isso, só que a Ofélia vai mais além e diz a ela que, por favor, que ela faça isso porque essa menina também é neta dela, da Susana, porque essa filha que a Mar acabou de ter é filha do Juan. A Susana então automaticamente ela começa a encher os olhos de lágrimas também ali ao lado do Jacinto e a princípio fica sem saber o que fazer. Já o Juan, conversando com o Luiz, ele diz a ele que quer lhe agradecer muito por tudo que ele fez lá pela Mar, cuidando da sua gravidez durante todo esse tempo, e diz que a partir de agora ele mesmo vai cuidar dela, e diz a ele que ele nem precisa se preocupar porque ele tiver que trabalhar em dobro para lhe ajudar, ele vai fazer tudo o que for possível. O Luiz diz a ele que tudo bem, que ele não precisa se preocupar, que tudo que ele fez foi guardar lá o segredo da Mar, e pediu também que ela guardasse o segredo que eles dois tinham juntos e que ele pode ficar tranquilo porque está muito feliz em saber que tanto ele e a família dele são pessoas responsáveis. E depois o Juan diz a ele que jamais que brincar com a filha dele. O Luiz diz que tudo bem e ele continua falando para que ele, Luiz, entenda que ele não é uma pessoa mau. O Luiz diz a ele que está tudo bem, estende as mãos, pega na mão dele e depois pergunta ao Juan se ele aceita e ele lhe dá um conselho. O Juan, por sua vez, diz a ele que tudo bem, que aceita sim. O Luiz diz que tudo isso que ele fez foi para dar uma lição ali em seus filhos, mas que a única coisa melhor que tem que ser feita para os filhos e também toda a sua família é estar ali presente de quem você de fato ama. O Juan fica calado e o Luiz, muito amargurado, pede a ele ao Juan que, por favor, que ele nunca cometa esse mesmo erro que ele e o Luiz cometeu. O Juan agradece muito o conselho dele e diz a ele que pode lhe prometer que nunca ele vai permitir que isso aconteça. O Luiz também agradece a ele e pede que, por favor, que agora ele vá lá ver o seu bebê, porque ele tem que ir lá lhe dar toda a força que ela precisa. O Juan, por sua vez, então vai lá visitar a sua bebê e começa a se declarar, pede perdão por ter ficado ausente por todo esse tempo, mas que não foi a intenção dele, não sei o que mais lá, e começa a falar um monte de coisa, se declarando para a sua bebê. Depois de um tempo, é quando a Mar também tem autorização ali para visitar a sua filha. Ela começa a se declarar para ela e diz que vai prometer que ela vai ser a menina mais amada de todo esse mundo. Já com o Leonardo,
Eduardo ele foi visitar a Paula, que agora vai mofar na cadeia. Ela então tenta se aproximar dele, a policial vai ali, diz que ela não se aproxime, e depois ela continua dizendo que tinha certeza que ele vinha ali, não sei o que mais lá, e ele diz a ela que ela não cansa de jeito nenhum de parar ali com suas chantagens, né? Mas ela continua dizendo que não, que na realidade não é isso, porque ela ama ele. Ele fica calado e ela continua dizendo que tudo que ela fez por ele foi por amor, mas ele revoltado arregala os olhos pra ela e diz que ela está doente. E ela continua insistindo, dizendo pra ele que tudo que ela fez foi por amor, e ele diz que ele mesmo se odeia por ele não ter se dado de conta de tudo isso, das chantagens dela muito antes. Ela começa a lamentar, chorando bastante, pedindo que a única coisa que ela pede a ele é que, por favor, não deixe ela ficar naquele lugar, porque ele não tem ideia o que é ficar ali. Ele diz a ela que sente muito, que não vai fazer nada a favor dela, porque é ali mesmo que ela vai ficar. Já lá de volta com o Juan e a Mar, ao chegar lá, ela olha para ele e pergunta o que é que ele está fazendo ali, e ele diz que veio ali por ela e também por sua filha. Ela então começa a chorar, ele se aproxima dela, pede a ela que por favor que não faça isso, que não chore, porque ele já sabe que é o seu bebê e que tudo vai ficar bem. Ela começa a se declarar, dizendo para ele que sabe de tudo isso, que um dia isso ia acontecer dele saber da verdade, mas ela queria sim dizer tudo para ele, mas que ela não podia. Ele fica calado e ela continua dizendo que quando ela teve a oportunidade de dizer para ele, ele já estava com a Camila. Ele fica até sem saber o que falar e ela continua dizendo que foi nesse exato momento que ela não teve o apoio de ninguém e se sentiu muito sozinha. Ele diz a ela que ela pode ficar tranquila, que nada disso mais importa, porque o que importa agora é que ela se recupere também o nosso bebê. Logo depois de um tempo, a Rocio chega revoltada na casa dos Portilha e olha a Bacurau ali, conversando com ela. A Bacurau diz a ela que ela não pode entrar até que ela possa falar com o seu Portilha, só que a Rocio não quer nem saber, empurra a Bacurau de lado e diz que vai entrar agora mesmo e começa a chamar pelo Luiz, gritando. Ele por enquanto não aparece, ela continua gritando, chamando por ele, dizendo que ele tenha valor, chamando ele de maldito, dizendo que ele apareça e enfrente ela agora mesmo. Então é aí que ele aparece gritando, perguntando o que é que está acontecendo ali. Ele, quando vê ela, se apressa, vai descendo, gritando com ela, perguntando o que molesta ela tá fazendo ali. Ela diz pra ele que eles dois têm que conversar agora mesmo. Ele diz a ela que eles não têm nada o que conversar, e ela diz que tem sim o que conversar e que ela tem que confessar para o filho dela que a única pessoa que fez eles dois se separar ali, a única culpada de tudo isso é ele, o Luiz. O Arthur aparece ali todo agoniado, chama pelo nome da Rocio e o Luiz até se assusta ao ver ali que ele já conhece ela bem direitinho, e o Arthur continua gritando, perguntando o que é que ela está fazendo ali. Luiz, por sua vez, fica mais perdido de que segue em tiroteio ali, olha para ele e olha para ela e fica sem entender nada o que é que está acontecendo nesse momento. O Arthur logo depois olha pra ela e diz que por favor que ela vá embora porque ela não tem nada que está fazendo ali. Ela chama ele de filho e diz que ela tinha ali que vir ver ele, e o Luiz pergunta como assim filho, e ela diz pra ele que sim, que é meu filho, porque o Arthur ele já sabe de toda a verdade. Luiz vai se aproximando revoltado, dizendo que ela vai embora de casa agora mesmo. Ela continua ali estressada, dizendo que não vai embora até que ele confesse toda a verdade, que ele é o culpado, que foi ele quem tirou o seu filho ali de seus braços.